Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Santidade ao Senhor. Um cristão que vive em santidade se separa daquilo que é impuro, mau e profano, dedicando-se a uma vida de devoção e consagração total a Deus. E assim, reflete a pessoa de Cristo para o seu próximo, revelando no pensar e no proceder valores puros, santos e alinhados com a vontade de Deus. Nesta lição, estudaremos sobre os chamados de Israel como nação, o chamado dos ministros levíticos e o chamado de cada cristão para serem santos e viverem em santidade, através da santificação. O chamado de Israel para ser santo e viver em santidade através da santificação. E quando estamos falando aqui em Israel, nós estamos falando da nação. A nação israelita, a partir de sua origem em Abraão, estava destinada a ser um povo modelo de adoração e de obediência ao Senhor para as demais nações da terra, se configurando como um reino de sacerdotes santos e nação santa para a glória de Deus na terra. No livro de Êxodo, capítulo de número 19, versículos 1 ao 9, diz assim a palavra do Senhor quanto a este chamado e pacto de Deus com a nação israelita. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e a anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos chegueis a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reis de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura para que o povo ouça, quando eu falar contigo, e para que também creio sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Este foi o chamado da nação israelita para ser santa, para ser uma nação referencial, modelo para as demais nações no que tange a adoração e a comunhão com Deus. O estado de santidade permanente de Israel, a partir deste pacto em sua historicidade, diante de Deus, foi extremamente difícil, pois contemplamos tempos gloriosos de santidade ao Senhor e tempos de apostasia, ou seja, de afastamento de Deus através da idolatria. O pacto estabelecido no Monte Sinai entre o povo de Deus com o Senhor, de fidelidade e obediência, era no tempo sistematicamente quebrado, se configurando uma corrupção geral em Israel. Deus quer da nação de Israel uma marca indelével de ser santa e viver em santidade através da santificação, sendo santificada pelo próprio Deus. Levítico capítulo de número 19, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor:
fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Passemos agora a estudar o chamado do ministério levítico para ser santo e viver em santidade através da santificação. Os sacerdotes escolhidos pelo próprio Deus para oficiar no tabernáculo e cuidar do estado social, moral e espiritual dos israelitas, bem como para serem guardiões da doutrina levítica, tinham a obrigação de serem um referencial incontestável quanto a serem santos, viverem em santidade através de uma permanente santificação. Deus exigiu destes sacerdotes escolhidos um alto padrão de comportamento moral, social e espiritual, inclusive com rígidos requisitos de pureza, para, em primeiro lugar, refletir a glória de Deus no meio de Israel, discernindo o puro do profano e, por conseguinte, santificar o povo. Deus estabeleceu que os ministros levíticos se apresentassem a Deus com perfeição e saúde, tanto no corpo como na alma. No livro de Levítico, em todo o capítulo 24, traz exatamente esta exigência. Aliás, no capítulo 21, traz todas estas exigências, estas leis para o sacerdote, de forma que eles deveriam ter este alto padrão. E dos 24 versículos, nós vamos ler apenas o primeiro, quando Deus já estabelece qual é a sua vontade para o serviço do ministério levítico, ou os requisitos dos sacerdotes para o serviço na obra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Observe também que no versículo 4 ele diz: ele, sendo homem principal, no caso sacerdote, entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Então, uma exigência de ser santo, viver em santidade através da santificação para os sacerdotes. Da mesma forma dos israelitas, o estado de santidade permanente dos sacerdotes, em sua historicidade diante de Deus, foi extremamente difícil, pois contemplamos tempos gloriosos de santidade ao Senhor e tempos também de apostasia dos sacerdotes, ou seja, afastamento de Deus através da corrupção generalizada que há no mundo. Os sacerdotes também falharam nesta condição de ordenança do Senhor para ser santo, viver em santidade através da santificação. Mas, além desse chamado da nação israelita para ser santa, além desse chamado dos ministros levíticos para serem santos, no Antigo Testamento, existe também um chamado do cristão para ser santo e viver em santidade através da santificação. Neste ponto de nosso estudo, nós vamos agora entender o que é ser santo e viver em santidade através da santificação a partir das respectivas definições destes termos, de forma teológica, com seus desdobramentos espirituais, a saber, o que é ser santo? Deus é santo de forma absoluta. Ele diz isso em sua palavra. Isto quer dizer que nele não habita nenhuma perversidade, nenhum mal e nenhum pecado. Deus é puro e cheio de bondade,
sendo o Senhor perfeito, modelo de caráter moral ilibado, que deve ser imitado, ou seja, alcançado em nossa vida moral e espiritual. Isaías, em seu chamado, ele diz exatamente isso, sobre o ser santo da parte de Deus, a santidade de Deus. Leiamos então Isaías capítulo 6, versículos 1 ao 7. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. A condição de ser santo é uma ordenança de Deus para o homem. E para ser santo, devemos estar diante de Deus e dos homens, com corpo, alma e espírito irrepreensíveis e santificados. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. A partir desta condição de Deus ser santo, vamos agora definir o que seja santo. Santo é o estado moral e espiritual de um cristão em estar separado, dedicado e consagrado para Deus diante do pecado, de forma distante do pecado, melhor dizendo, de forma permanente. Então vou repetir esse conceito de santo. É o estado moral e espiritual de um cristão em estar separado, dedicado e consagrado para Deus, distante do pecado, de forma permanente. Observe que nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, por exemplo, aos Romanos, aos Coríntios, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, ele os tratou de santo, ou seja, o de estarem na condição de ser santo, ou seja, um estado moral e espiritual separado, dedicado e consagrado a Deus, distante do pecado. Então vamos ler aqui, por exemplo, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 1 e 2, quando ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Portanto, ser santo é uma condição, é um estado moral e espiritual separado, dedicado e consagrado a Deus, distante do pecado, de forma permanente. Vamos agora, então,
mencionar qual é a definição de viver em santidade. O cristão que vive em santidade, ele vive de forma permanente uma vida consagrada a Deus, confirmada pela sua adoração ao Senhor em espírito e em verdade, bem como pelo seu pensar na alma e agir no corpo, de modo irrepreensível, alinhados à vontade e aos preceitos divinos, em todos os aspectos de sua vida: família, trabalho, escola, igreja, casamento, noivado, namoro, etc. Portanto, o viver em santidade me leva à condição natural de ser santo. O viver em santidade é a prática da vontade de Deus, dos preceitos divinos, ou seja, vivo de forma consagrada a Deus, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. O apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 1, versículos 13 a 16, nos fala exatamente sobre isto. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, ou seja, a vossa mente, a vossa alma, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos de obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmo, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, seu procedimento, o seu comportamento moral e espiritual é que vai chancelar este viver em santidade para ser santo, consagrado a Deus, dedicado a Deus, distante do pecado. Mas o que é viver em santidade no corpo? O nosso corpo é templo e habitação do Espírito Santo. E por isso mesmo o nosso corpo santo não pode ser profanado por agressões ao nosso físico, a este templo que é a habitação do Espírito Santo. Há uma agressão, por exemplo, por meio do sexo ilícito, pelo uso de drogas lícitas ou ilícitas, ou por toda e qualquer prática que desvirtua o nosso corpo de ser santo, isto é, consagrado e separado a Deus. O que é viver em santidade na alma e no espírito? O cristianismo carrega em seu bojo princípios norteadores do comportamento cotidiano do cristão, em relação às pessoas, em relação à igreja, em relação à família, em relação à sociedade e principalmente em relação a Deus, colocando assim inexoravelmente o cristianismo na condição de ser espiritual, mas também racional. Então a minha mente, a minha alma, que me conduz a uma relação vertical com Deus, a uma relação horizontal com o meu próximo e a uma relação interior comigo mesmo, a minha mente tem que estar num só pensamento, onde o apóstolo Paulo determina exatamente que tipo de pensamento deve estar na minha mente para viver em santidade na alma e no espírito. Isto está escrito, Filipenses, vamos então ler aqui na carta aos Filipenses, capítulo 4, carta aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 8, que diz assim: o que é que nós devemos pensar? Ou seja, o que é que nós devemos inundar a nossa mente com esses pensamentos? Finalmente, irmãos, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então isto é viver em santidade, na alma e no espírito. Portanto, aqui o apóstolo Paulo, ele mencionou pelo menos 7 tipos de pensamentos que devem, então, habitar na nossa mente ou ser desenvolvido na nossa mente. O primeiro é tudo que é verdadeiro. O verdadeiro, neste contexto bíblico, refere-se a lidar fielmente ou verdadeiramente com alguém, isto é, refere-se a tudo que é genuíno, sincero e fiel. Devemos nos opor a tudo que é falso e irreal. O cristão deve proclamar a verdade e viver a verdade no seu comportamento cotidiano. Segundo pensamento, tudo que é honesto. Paulo nos exorta a termos uma conduta transparente e decorosa. Isto significa que nosso comportamento deve sempre assumir uma postura decente, respeitosa, digna de respeito, de reverência e honra perante as pessoas com as quais nos relacionamos. Pensar em coisas honestas é o mesmo que pensar em coisas dignas e viver na sua essência estes pensamentos, merecendo assim o respeito das pessoas. Em terceiro lugar, pensar em tudo que é justo. Ser justo significa praticar as coisas certas e retas. Fazer tudo aquilo que não prejudique o seu irmão, o seu próximo. Significa não buscar atalhos, nem ter atitudes iníquas. Ser justo significa fazer e proceder o que é correto, desenvolvendo a sua fé numa relação positiva com Deus e com os homens. Em quarto lugar, tudo que é puro. A pureza se traduz em limpeza, algo não contaminado ou poluído. O cristão deve permitir ao Espírito Santo a realização de uma limpeza contínua no seu coração, na sua consciência, nas suas afeições e nas suas motivações da vida. Em quinto lugar, pensar em tudo que é amável. As coisas amáveis são coisas que atraem e causam prazer a todas as pessoas. Significa pensar naquilo que promove o amor fraternal e a amizade, bem como a construção saudável e edificante do ponto de vista emocional e também espiritual nas relações entre os irmãos. Em sexto lugar, pensar em tudo que é de boa fama. Esta fama refere-se ao que é, em geral, bem conceituado e altamente respeitado pela sua irrepreensível conduta moral e espiritual, vista com bons olhos por Deus, pelos cristãos e pelos outros. E, finalmente, se tudo nisso há alguma virtude, se tudo nisso que nós falamos de pensamentos há algum louvor, é nisto que nós devemos sempre pensar. O cristão tem por obrigação demonstrar que o mundo a excelência no seu modo de pensar e viver. Ou seja, as virtudes do cristianismo devem ser proclamadas com louvor para a elevação moral e espiritual dos cristãos e também não cristãos. Portanto, a chamada do cristão é para ser santo, dedicado, separado, consagrado ao Senhor, distante do pecado. E esta condição, este estado, ele é alcançado quando eu vivo em santidade, no corpo, na alma e no espírito. E isto está ligado a procedimentos, a pensamentos que vêm do alto, a pensamentos das coisas de Deus. E este viver em santidade, ele vem através de um processo chamado santificação, que é o que nós vamos passar a definir neste momento. E o que é santificação? É um processo contínuo, em que o Espírito Santo nos santifica, ou seja, nos molda a viver em santidade. Em contrapartida, há uma comunhão perfeita e sincera entre nós e Deus, nos colocando automaticamente na condição de ser santo. A santificação, basicamente, possui 3 estágios importantes para o viver em santidade e assim se tornar santo.
Portanto, a santificação é o processo contínuo em que o Espírito Santo trabalhando em nosso ser, o Espírito Santo tendo a liberdade de trabalhar em nosso ser, então nos faz viver em santidade. E quando vivemos em santidade, então nós somos santos. Porque não adianta a gente estabelecer regramentos, porque aí estaríamos sendo religiosos. Faça isso, não faça aquilo. Não, na realidade aqui o conceito divino é que para ser separado, consagrado, dedicado ao Senhor, distante do pecado, eu tenho que viver em santidade, no meu procedimento, no corpo, na alma e no espírito, de forma pura. E este procedimento não é algo automático ou de cumprimento apenas de regras, mas é através do processo da santificação, em que o Espírito Santo vai trabalhando o meu ser, e aí eu vou vivendo em santidade, se aproximando do referencial, do caráter de Cristo, sendo a imagem e semelhança do Senhor. Os 3 estágios que nós falamos da santificação, tem a primeira, que é a santificação posicional, é no meu momento de conversão, justificação e regeneração. É a partir deste momento que se passa em meu ser uma transformação geral do meu caráter. Ou seja, o Espírito Santo trabalhando no meu ser vai restaurando o meu caráter e moldando o meu caráter até a igualdade com o caráter de Cristo. Temos também uma santificação progressiva, que é a santificação operada pelo Espírito Santo no homem. Então o Espírito Santo vai trabalhando e eu vou progredindo, vai sendo progressivo essa transformação lá na santificação posicional, onde eu fiz a minha conversão e comecei a regeneração. E no processo desta santificação progressiva, nós precisamos diariamente do perdão de Deus. Precisamos diariamente nos submetermos à vontade de Deus. E precisamos diariamente mortificarmos, melhor dizendo, os desejos carnais. E por fim, nós teremos então, a partir do momento da santificação, passando da santificação posicional para a santificação progressiva, no futuro, bem próximo, teremos a santificação final, que é a glorificação, é a transformação deste corpo que é corruptível para um corpo incorruptível. Ou seja, teremos um corpo igual de Cristo na forma ressurreta. Isso significa que nós teremos a vida eterna, viveremos com o Senhor, na glória com o Senhor, com este corpo agora não mais corruptível, mas incorruptível. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 58, faz exatamente um relato, uma narrativa de como será essa transformação de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Isso quer dizer que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão num corpo incorruptível. E no momento da vinda do Senhor, aqueles que estiverem vivos fisicamente, os seus corpos serão transformados num piscar de olhos. E aí, um corpo corruptível passa a ser um corpo incorruptível. E tanto os mortos que ressuscitaram, como os vivos que tiveram seus corpos transformados, se unirão e vão diretamente ao encontro do Senhor Jesus nos ares, para viver eternamente na glória do Senhor. Concluindo a nossa aula de hoje, Deus chamou uma nação, o ministério levítico e o homem, para serem santos e viverem em santidade, através da santificação. O pensamento humano é o pai da ação, e dependendo como esteja sendo este pensamento humano alimentado,
este pode nos motivar a adorar e viver para Deus ou não em nossas ações. Isso quer dizer ser santo, viver em santidade, através da santificação operada pelo Espírito Santo. O cristão não deve permitir que o profano prevaleça sobre o sagrado, vivendo sempre em santidade, a começar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, se consagrando ao Senhor todos os dias de sua vida. Shalom Adonai. A glória é de Deus. Bênçãos especiais para você. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.